Não é todo dia que a gente tem esse nível de aprendizado teológico. Então desfruta bastante. Amém? Amém. Todos. Glória a Deus. Meus irmãos, paz do Senhor. Amém. Graças a Deus. Você trouxe sua família. Por gentileza. Primeira epístola de Pedro, capítulo de número 2, verso de número 9. Epístola de Pedro, capítulo 2, verso 9. Enquanto vocês procuram, eu quero lhes perguntar toda a minha alegria e gratidão a Ele por mais uma vez estarmos juntos em Sua presença. Afinal, é graças a Ele que aqui estamos e aqui nós chegamos. Quero louvar a Deus pela vida do pastor dessa casa, pastor Mérico, pastor Mônica. Obrigado pela oportunidade que assim dada, o Senhor possa abençoar os pastores dessa casa, essa estrutura dessa igreja, e fazer estar aqui, conhecendo os irmãos, participando dessa conferência. Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, ideia, que Deus te abençoe, Deus tenha muito gracioso de Deus na minha vida. Quero também louvar a Deus pela vida do meu amigo, do meu irmão, do meu mestre, meu irmão, obrigado pelo carinho, obrigado pela confiança. A gente se conhece antes de conhecer a Cristo, enquanto a gente se aventurava pelas quadras de Visa Maria, achando que seríamos algum dia um jogador de futebol. Cristo foi bom conosco, nos resgatou e nos deu um plano muito melhor que aquilo. Então, glorifico a Deus, obrigado pelos anos de aprendizado. Me sinto privilegiado nessa noite em poder estar com os irmãos e mencionar acerca dessa conferência. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, verso 9. Você achou isso, amém? Amém. Diz assim o verso 9, leremos o 10, o 11 e o 12 também. Verso 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amados, peço-vos, como peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras em que vos observem. Amém? Amém. Glória a Deus. Essa conferência. Deus não falou que não era culto. Mas você pode dar um glória. Quando vai se embargar, você dá um glória. Essa conferência certamente nos tirou da zona de conforto, porque nos faz olhar para aquilo que a gente tanto ensina, que é uma teologia prática. O Bruno propôs essa ideia e ela por si só já nos desperta um interesse real pela temática. E tão desafiador quanto estudar essa temática é colocar ela em prática. Eu gostaria de falar essa noite sobre o reino que transforma, do senhorio de Cristo ao testemunho cristão no mundo. Usando o texto de 1 Pedro,
como base e como referência para que nós possamos compreender algumas verdades essenciais e fundamentais da fé cristã. Quando a gente para pensar no reino de Deus, certamente algumas coisas vêm à nossa mente, como por exemplo, salvação, céu, igreja. Quando nós usamos a expressão reino de Deus, a nossa mente viaja para uma série de questões do que significa, do que simboliza o reino de Deus. Dentro do campo da teologia, a gente usa algumas expressões como ainda ou já, entendendo que o reino de Cristo já foi iniciado, porém ainda não foi consumado. Se nós estamos falando sobre um reino que iniciou, mas que ainda não se consumou, o que nós precisamos entender sobre a reflexão dessa noite é a seguinte: se eu sou de Cristo, pertenço ao reino de Deus, o que isso impacta na minha vida? A gente observa e analisa que a igreja é composta por pessoas que frequentam os seus cultos na rotina, se é de domingo, como foi falado no dia do Senhor. Só que a gente observa que a igreja, não na sua totalidade, mas em uma parte considerável, tem tido uma vida que reflete a si mesma. Então a gente vai para o culto porque se tornou um padrão. O culto de domingo é o padrão. O culto na semana é o padrão. A gente é cristão, alguns de nós, e a gente não entendeu ou não conseguiu compreender o que significa ser um cristão. É difícil, eu te desafio. Amanhã, pergunta para alguém que não participou dessa palestra, que não é totalmente envolvido com o estudo, ele pergunta o que significa ser cristão, o que significa ser do reino de Deus. Essas perguntas vão talvez desestabilizar o indivíduo, porque a gente foi doutrinado a sentir mais do que a entender. E é por isso que sobre questões que perguntam a razão da nossa fé, a gente demonstra às vezes ter algumas dificuldades para responder. Quem dera, se Cristo se nos abençoar, a gente responder algumas coisas essa noite. Mas veja só, ainda sobre um pouco do que o Bruno falou ontem, quando nós falamos sobre o reino de Cristo, o reino de Deus, nós precisamos levantar algumas perguntas. A primeira, quem é o rei? A segunda, o que significa pertencer a este reino? A terceira, o que esse reino vai produzir em nós? São perguntas cruciais e importantíssimas. O primeiro grande impacto que nós temos que entender é que a igreja, ela não existe para um fim em si mesma. Então atenção, a igreja não faz culto para si própria, ou não deveria fazer. A igreja não cultua para si próprio. A igreja não faz congresso para si próprio. A igreja não organiza eventos missionais para si próprio. A igreja não pode se reunir tão somente para a satisfação de um desejo congregacional. Isso significaria limitar o chamado que Cristo deu à igreja e reduzir isso a um nível de egoísmo perigoso. Então, quando nós falamos sobre o impacto do reino de Deus na sociedade, nós precisamos entender que antes de chegarmos à sociedade apresentando o reino de Deus tem que ter começado primeiramente nós. Tranquilo? Glória a Deus. O ponto crucial é que se nós falamos de reino, nós então falamos sobre um rei. Ora, se eu falo do reino de Deus, se eu falo do reinado de Cristo, eu estou falando que eu pertenço a um modelo de governo que já existe uma autoridade ali. Já existe uma figura soberana. Já existe uma figura que governa. E aqui que está o grande detalhe do negócio. Quando nós falamos do senhorio de Cristo, estamos dizendo que não existe um reino sem rei. Quando falamos do reino de Deus,
Nós estamos falando que esse reino, que tem Deus como ser supremo, já definiu os seus valores, já definiu a sua ética, já definiu o seu modelo de governo. Primeiro ponto claro: se eu pertenço ao reino de Deus, então eu me submeto à autoridade que governa este reino. Guarda essa informação importante. Por quê? Porque a gente tem observado que 90% dos problemas que as igrejas pentecostais têm enfrentado no presente século são problemas de compreensão superficial sobre quem é o rei deste reino. Olha só, quando nós falamos sobre o reino de Deus, nós estamos falando que um reino que já era, um reino que já é, independentemente da concepção que o indivíduo venha a ter desse reino. Esse reino já está estabelecido, esse reino já está instaurado e não há nada que abale este reino. Então, a ordem de governo é de cima para baixo, não é de baixo para cima, é de cima para baixo. E isso é importante, por quê? Porque o cristianismo vai nos apontar a Jesus. E Jesus não é apenas alguém que pode nos salvar ou que pode nos abençoar. Jesus não é apenas Salvador. Jesus, ele é Senhor. Aleluia. No 3, eu vou contar até 3. E você vai dizer: Jesus é Senhor. Fechou? 1, 2, 3. Jesus é Senhor. Então aqui a gente já entendeu muita coisa. Por quê? Porque quando a gente olha para Filipenses, capítulo 2, vamos lá em Filipenses. Eu lembro que o Bruno falou para mim: Gabriel, eu falei para eles trazer Bíblia, eu falei para eles trazer caderno e caneta. Então a gente consegue caminhar por alguns textos. Filipenses 2, versículo 9. Olha isso daqui. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra, debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é. Vocês estão comigo? Que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Gente, isso aqui é muito importante. Eu estou te falando de um reino. E esse reino já tem um Senhor. Aleluia. E Cristo é o grande Senhor deste reino. Então, a nossa conversão não vai criar um outro senhorio. A nossa conversão nos coloca debaixo desse senhorio. Isso daqui é importantíssimo a compreender. Quando nós nos convertemos, não é criado um novo senhorio. Quando nos convertemos, nós vamos parar debaixo do senhorio que já existe. Glória a Deus. Por isso vai mudar a forma que eu entendo o reino de Deus. Por quê? Porque para mim entender o que é o reino de Deus, eu preciso compreender quem é o Deus deste reino. E aí a gente vai para mais um ponto importante. Porque nós estamos aprendendo a viver debaixo de um governo que já tem um rei. Tendo isso claro, a gente vai para um segundo movimento. Eu quero que você observe. Porque como num jogo de xadrez, a gente precisa entender exatamente o que significa cada movimento. Lembra, o apóstolo Edson me antecedeu? Ele citou o apóstolo Paulo no Romanos 12. Quando o apóstolo Paulo vai falar sobre uma transformação de entendimento. E depois ele vai dizer sobre um culto que é racional. Partindo de um pressuposto básico de que o verdadeiro culto a Deus não está baseado no tanto de emoção que eu sinto, mas no quanto que eu entendo quem Ele é. Okay? E a partir desse ponto, a gente começa a perceber algumas questões. Que o problema da igreja nem sempre é a falta da palavra. Que geralmente o problema está vinculado a uma compreensão fajuta de quem é Cristo. Mas vamos trabalhar. Olha só.
nos dá uma nova identidade. Isso aqui é legal. Por quê? Porque agora que eu estou no reino de Cristo, agora que eu estou submetido à autoridade de Cristo, Ele não só me salva, como Ele também me dá uma nova identidade. Aleluia. E a gente percebe isso em Colossenses, capítulo de número 1. Então, olha só, enquanto você procura aí, se Cristo é rei, eu preciso perguntar uma coisa. Se Ele é rei, quem somos nós diante desse rei? Meu Deus. Ok? Então a pergunta agora é, quem eu sou? Mediante a presença de Cristo. Tá? Isso aqui é top. A resposta vai começar na salvação. Tá? A salvação é um dos primeiros momentos onde Cristo mostra o seu poder e traz o indivíduo para a terra. A Bíblia vai apresentar a salvação não apenas com uma mudança de destino, mas também com uma mudança de domínio, uma mudança de identidade e pertencimento. Colossenses, capítulo 1, versículo 12, diz assim, Colossenses 1:12, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do Filho, glória, do seu amor, em que temos redenção pelo sangue, a saber, a remissão dos pecados. Aleluia. Gente, com a Bíblia aberta, se você é do meu time, que gosta de rabiscar livro, rabiscar agora, ok? Por quê? Porque Paulo está dando para nós uma convicção de identidade maravilhosa. Paulo está colocando para nós exatamente a nossa função. Você deve conhecer alguém que até hoje, século XXI, caminha por aí tentando descobrir o seu chamado. Talvez você conheça alguém assim, que está perdido, achando que o chamado dele é algo especial, extraordinário, sabe? É apoteótico, porque parece que a vida comum em Deus não tem graça. Parece que precisa ter alguma coisa que dê um upgrade. Mas observe o que Paulo está tratando. A linguagem de Paulo é: Ele nos tirou. Agora, ele nos tirou da onde? Isso que é interessante. Porque Ele nos tirou das potestades. Ou seja, Ele nos tirou de um domínio maligno e nos transportou. Aleluia. Glória a Deus por isso. Transportou para onde? Para o reino do Filho. O que é isso, Gabriel? Me explica, eu te explico. Existe uma mudança de domínio. Estávamos sob o poder das trevas. Estávamos mortos. Estávamos sob o domínio do maligno. Agora, há uma mudança. Porque Deus, através de seu Filho, vai nos transportar desse domínio maligno e nos colocar em um domínio de Cristo. Portanto, isso aqui é glorioso. E os pentecostais dizem, Bruno, vai para a glória de pé. Por quê? Porque o que o texto está dizendo é que Jesus, olha isso aqui, Ele não só nos salvou, não só nos perdoou os pecados, como agora também nos deu uma identidade no seu reino. Agora eu pertenço a outro reino. E se pertencemos a outro reino, então temos agora uma nova identidade. Aleluia. Aí o negócio está melhorando. Porque nós vamos agora para a 1 de Pedro, que foi o texto que eu usei como base. Lembra, nós estamos em reino. Nós estamos em reino. O reino na sociedade. Isso é top. E aí, quando nós vamos para o versículo 9, 1 de Pedro 2, 9. Mas vós sois, olha isso aqui, vós sois geração, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Antes morto, antes inimigo, antes julgado e condenado.
Agora, salvo em Cristo, nova criatura, geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido, antes sem valor, hoje com valor, pelo sacrifício de Cristo na cruz. Cristo não só te salvou, abençoado, não só me salvou, mas como nos deu uma nova identidade em seu reino. Eu agora sou participante do reino de Cristo. E o mais extraordinário, o que eu fiz para merecer? Apenas a graça. Mas observa só. Pedro coloca, vós sois. Então primeiro ele afirma, vocês são. Para depois ele apresentar o para quê. Então há uma ordem estabelecida aqui. Primeiro Deus nos constituiu como povo. Depois, ele nos deu um propósito. Vocês estão comigo aqui? Então primeiro Deus me coloca uma identidade. E depois ele me coloca um propósito. E a vida cristã, que está o detalhe, ela não começa com aquilo que fazemos para Deus, mas com aquilo que Deus fez por nós. Então, o resultado das minhas ações não é na expectativa do que Deus vai fazer, mas é na convicção daquilo que Ele já fez. A partir daqui, a gente começa a observar que a salvação não apenas mudou o nosso destino, mas ela também mudou a nossa identidade. Então, se eu era alguém antes de Cristo, e agora eu faço parte do seu reino, automaticamente a minha conduta, ela vai mudar. Por quê? Porque eu não sou mais quem eu era. Ok? Não somos mais quem éramos. A velha criatura morreu nas águas batismais. A nova criatura renasce com Cristo. Então é uma nova identidade. Ok? E aí nós vamos para um terceiro movimento. Que é, o reino precisa formar cidadão. E isso é mais profundo do que parece. Porque nós chegamos numa questão que é a seguinte. Se somos salvos e passamos a pertencer ao reino, o que isso deve impactar a minha vida agora? Porque observa só, as pregações evangelísticas geralmente seguem um caminho mais ou menos assim. Irmão, Jesus, Ele está aqui e vai fazer o que você precisa. O que você precisa? Jesus faz. E a pessoa ela é movida ao Evangelho na expectativa que foi gerada sobre aquilo que ela almeja conquistar. O problema é que se essa pessoa vem para cá sob essa perspectiva, ela vai entender que a igreja se resume a um lugar onde as suas demandas serão atendidas. Só que não é isso chamado para o reino. Porque Deus não salvou ninguém para que ninguém ficasse escondido, com a porta fechada, dentro de casa. Entende? O que Deus chamou foi, vem para fora. Deus chamou, vem para cá. E depois, vai para o mundo. A maior loucura que se fizeram de pregação foi inventar a ideia de que a igreja tinha que viver a parte do mundo. A igreja vive uma bolha à parte. Só que o próprio Jesus falou, e nós veremos, que o chamado do discipulado é cessar na terra e viver. A igreja precisa impactar o mundo com o seu testemunho. Não se esconder do mundo. Agora observa, o reino não só me salva, como ele também muda o meu caráter. Agora veja, quando nós olhamos para o reino que forma cidadãos, a gente precisa entender o seguinte, que aquele que foi alcançado pelo Evangelho precisa ser formado pelo Evangelho. A gente precisa, ao longo da caminhada cristã, desenvolver o entendimento de que em Cristo precisamos ter o caráter de Cristo. Cristo é o modelo. E é nesse modelo que a gente tem que se espelhar. Meu Deus.
É esse modelo que parece inacessível. Tamanha é a grandiosidade da beleza desse Cristo. Mas observa, a igreja não foi chamada apenas para produzir novos convertidos. Ela foi chamada para fazer discípulos. E o pastor Edson me antecedeu com isso aqui muito bem. Usando Mateus 28 como base. Porque quando você observa Mateus 28, nós observamos que Jesus diz, olha, ide, ensinai ou fazei discípulos. A ordem de Jesus era muito clara. A minha preocupação não é que vocês saiam por aí, salvando toda a humanidade, como se a salvação dependesse de um ato. A preocupação é, vai, prega, discipula, forma. E há uma diferença entre pregar e formar. Por que, Gabriel? Porque, veja, se a gente fosse medir a salvação pelo número de pessoas que confessam a Jesus no final de uma pregação, eu costumo dizer que a gente não teria espaço no céu. Por quê? Porque no momento de emoção, a gente vai, meu irmão. A gente vai. E vai com força. O problema é que uma hora a emoção acaba. Uma hora a emoção finda. E o que sobra? A fé. Olha aí. Mas se a fé for imatura, pequena, não permanece. Mas a fé madura está no conhecimento que se tem sobre Deus. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aprove a Deus salvar o crente pela loucura da pregação. Percebe? O meio a qual o indivíduo ele é salvo é a pregação do Evangelho. E a pregação do Evangelho forma. Como que forma? Um discipulado. Por isso que a gente precisa compreender que a teologia e o discipulado andam juntos. Por quê? Porque na medida em que eu olho para o texto, eu observo o padrão que eu preciso atingir. E esse padrão eu preciso caminhar. Porque a pregação não é só em palavras, mas também na demonstração das atitudes. Aleluia. Hebreus 5, do verso 12 ao verso 14. O escritor aos Hebreus vai tratar sobre uma fé pequena. Ele vai dizer sobre irmãos que estão imaturos. O autor aos Hebreus faz questão de apresentar que eles até tinham tempo, mas não tinham maturidade proporcional ao tempo. E aqui, se a gente entra em algumas igrejas, isso fica muito claro. Porque uma pessoa pode estar há muito tempo envolvido com as coisas de Deus e ainda assim não conhecer a Deus. Porque o conhecer a Deus não está baseado no quanto de versículos eu decorei, mas quão impactado a minha vida foi pelas palavras de Cristo. Então o reino ele transforma o meu caráter. O meu caráter tem que simbolizar o caráter de alguém dedicado a uma entrega de vida a Cristo. Aleluia. Conhecimento bíblico não é luxo. Vendeu por aí que conhecer o texto, conhecer a Bíblia é luxo. Na verdade, o conhecimento bíblico faz parte da formação do cidadão desse reino. Se eu faço parte desse reino, eu quero saber como é o meu rei. Quais são os princípios que ele defende? Quais são as ordens que ele manda? E isso vai impactar no meu caráter, na minha vontade. Eu vou ver os seus mandamentos, os seus valores, a sua missão. Quanto mais eu compreendo essas coisas, mais somos chamados para viver o testemunho de Cristo. Aleluia. Uma fé que não amadurece é uma fé vulnerável a qualquer vento de doutrina. Então, o que nós precisamos entender é: Cristo nos chama para o seu reinado, nos dá uma nova identidade e forma o nosso. Tudo isso está acontecendo em quem? Em nós. Percebe como é um processo demorado? Percebe como é um processo difícil? Percebe como não é da noite para o dia? Percebe como demanda, o Bruno falou, é trabalhoso. Entende? Percebe como é custoso. Mas precisa entender, eu estou em que reino de Cristo? Quem é Senhor? É Cristo. E eu? Oh, meu Deus. Aleluia.
Agora a gente vem para o reino que nos forma, mas também nos envia. A fé cristã tem que ser vista pela sociedade. E agora chegamos num ponto central dessa reflexão. Se Deus nos salvou, nos deu uma nova identidade, e nós estamos formando discípulos, para onde essa vida tem que nos levar? Bom, se você é crente, e você é convicto da sua salvação, a pergunta que eu faço, não precisa responder, é: agora você faz o quê? Se você já entendeu que Cristo é o seu Senhor, se você já entendeu que Cristo foi o seu Salvador, o seu Redentor, que pagou o preço que você não conseguia pagar, que te deu um novo nome, te deu uma nova condição, se você tem convicção que você é salvo, agora a gente faz o quê? Para onde a gente vai? Sabe? Qual é o próximo passo? Porque na vida a gente sempre busca algo melhor. Para quem não tem carro, é um carro. Para quem já tem carro, é um carro melhor. Para quem já tem carro, é um carro melhor. Então, para mim, a gente tem que buscar algo mais. E em Cristo? Aonde vai além da salvação obtida? O que alguém pode almejar a mais do que a salvação que já recebeu? O desejo de todo salvo, para dizer assim de uma maneira, era salvar o outro. Por quê? Porque a salvação que me foi chegada produz em mim o anseio de salvar o outro. Aleluia. Por isso que eu disse no início que a gente não pode fazer tudo com fim nós mesmos. Fazer festividade com nós. Gabriel, você é contra? Não. Eu acho bom. Fazer festividade, não feliz. É roupa nova, os irmãos ficam mais alegres, né? Todo irmão é feliz. Só que essas coisas não podem resumir o que é ser cristão. Porque a sociedade perece. A sociedade se corrompe. E a igreja, ué, ainda mantém a chama de esperança, de salvação de alguém que está no Evangelho. Então a minha responsabilidade como salvo é fazer que essa salvação alcance alguém. Aleluia. Se Deus nos salvou, então eu preciso entender que para dentro do mundo eu preciso ir. E vou te explicar o porquê. 1 Pedro 2:11. Olha o que Pedro diz. Amados, peço como peregrinos e forasteiros. Pedro começa dizendo peregrinos e forasteiros. Há uma tensão aqui. Porque Pedro está falando o seguinte, gente, lembra o quê? Vocês são forasteiros. Aleluia. Vocês são peregrinos. Ó, vocês vão caminhar por aqui, conjectura minha aqui. E vocês vão se encantar com essas coisas. Os seus olhos vão brilhar para outras. Mas lembra, o que está aqui é transitório. O que está aqui se esvai. Então a lembrança é, eu estou aqui. Eu não tenho como não viver aqui. Segunda-feira eu vou ter que trabalhar. Vou ter que ver o meu chefe chato. Vou ter que ver aquele... Eu vou ter que voltar para a sociedade, meu irmão. Não dá para morar aqui, meu. Eu até queria, mas não dá. Vai ter que ir para o culto. Vai ter que lidar com aquele mundo. Vai ter que lidar. Porque a sociedade é isso. Ser cristão não te coloca numa bolha. Aleluia. Ser cristão te dá uma responsabilidade do quê? De testemunhar que o seu Salvador transforma as pessoas que transformou você. Agora veja, vós sois forasteiros e peregrinos. Aí ele continua, ó, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma. Ou seja, prepara a luta, meu irmão. Prepara o longo. Aleluia. Porque de glória em glória não é aqui. Ok? Aqui não é. Só vitória é só no louvor lá. Porque aqui teremos aflições. Mas quando a aflição chegar, eu lembro, sou peregrino. É transitório. É passageiro. Aleluia. Quem eu sou? Geração eleita. Mas seguimos aqui. Aí Pedro vem no verso 12. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios. Gente, isso aqui é lindo. É top. Tendo o vosso viver honesto na igreja, entre os irmãos, entre quem os gentios?
entre aqueles que não são dos nossos. Você seja honesto. Aleluia. Você seja exemplo. E ele segue, porque ele completa dizendo para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras em que vos observam. Ou seja, não pertencemos aos valores contrários do nosso reino. O nosso reino continua com os seus valores, ainda que a gente viva num mundo que não acredita em nossos valores. O meu papel é ser honesto em um mundo desonesto. O meu papel é ser verdadeiro em um mundo que é falso. Agora, a gente assiste cristãos que procuram tirar vantagem em tudo, é perigoso dia. Os alunos de Tomás de Aquino decidiram pregar uma festa noite. Eles saíram da sala de aula. Os alunos falaram, vamos enganar o professor. Vamos dizer para ele que tem uma vaca voando lá fora. Então, mais aqui chega no céu. E o aluno gritou, professor, tem uma vaca voando lá fora. Aí a senhora fala que o mais aqui esperava. Olhou. Obviamente não viu a vaca voando. Então, começaram a rir a saliveira. E disseram, professor, um senhor tão gabaritado, tão intelectual, acreditando que vacas voam. Então a senhora disse, toma, já olha para eles, diz, olha, eu prefiro acreditar que vocês, que são homens filhos de Deus, falaram a verdade, que a vaca está voando, do que vocês mentiram para mim. E isso escancara um tipo de evangelho que a gente não está percebendo que está entrando. Porque parece que o problema são sempre os grandes pecados. Quando na verdade, o problema são as pequenas coisas que denotam que os valores do reino não estamos aplicando em nossas vidas. Isso daqui me pegou. Quando o meu professor convocou, eu falei, agora eu começo a observar que não é sobre as canções, as palavras que me encantam, as pregações que me tocam, é sobre o testemunho. Olha aí. Eu tenho gerado esse testemunho, porque o viver honestamente significa refletir os caráteres de Cristo. Olha aí. Mesmo quando eu não estou em responsabilidade. Eu costumo dizer para os meus alunos, irmão, se você vê o Gabriel pregando, o Gabriel é santo, irmão. O Gabriel é top. Agora, se você for o Gabriel no dia a dia, é o sangue, é graça. Por quê? Porque, não, a realidade é uma frase atribuída a Lutero. Ele diz que, olha, eu tentei afogar o velho homem nas águas batismais. Porém, ele sabia nadar. Agora eu tenho que matar o meu. Aleluia. Eu com a minha esposa, de que antes de eu saber dirigir, eu já não era namorado. Eu comecei a dirigir, descobri que o Gabriel, eu não sabia que existia. Um cara sem paciência, um cara bruto, um cara que foi Jesus. Preciso morrer. A gente brinca, né, irmão? Mas essa é uma realidade. Aleluia. Terrível, né? A gente pela Jesus. E eu glorifico a Deus. Porque a graça dele se manifesta nesses momentos. Porque aí quando eu ajo de uma forma imprudente, na mesma hora, você entende. Eita Deus. Oh, Jesus. Aleluia. Por muito menos eu não dou fogo no casal. É verdade, eu não por muito menos. Então, Senhor, me ajuda a refletir os valores do teu reino. Me ajuda a ser honesto quando ninguém vê. A Mirella, ela conta comigo porque eu também é feia. Eu não falo já pra gente. Ela, para, meu! Você tem que cuidar do mundo. E é uma realidade. Nós precisamos ser prudentes. Simples, irmão. Não é quando as pessoas veem. É quando ninguém vê. É isso aqui pra gente fechar. Como cidadão do reino vive em sociedade?
O que eu penso sobre a sociedade? Como a minha fé organiza essa sociedade? Como eu trato as pessoas? Como eu cuido dos meus familiares? Como eu falo da minha história? Todas essas coisas revelam o caráter. Existem cristãos que a gente não sabe se ele é cristão ou não. Porque ele não é um diferencial. Ele é um igual. Percebe? Eu gosto de Pedro porque a moça olha e fala, você estava com Jesus. Você tem todo o estereótipo. Você fala igual. Ele diz, não sou. Não é. E por que isso me chama atenção? Porque quando a gente está muito perto de alguém, a gente pega as manias desse alguém. Quem é casado sabe, nem namora, quando a gente pega umas manias. Às vezes é umas manias boas, outras nem também pega. De tanto conviver com alguém, a gente pega o jeito de falar, o jeito de andar, as piadas, a gente acaba se parecendo com essa pessoa. Agora, como alguém pode dizer que vive o reino de Cristo e não se parecer em meu Deus? Isso é preocupante, na verdade. Isso é assustador, não é? A gente ser capaz de cantar, de orar e pregar, mas não ser capaz de testemunhar. Isso assusta. Porque Jesus diz, vós sois sal, vós sois luz. Vós guiam o caminho. Aleluia. Vocês apontam a direção e vocês trazem a firmeza. Agora, para a gente fechar. O objetivo do reino de Deus, manifestado na sociedade, é um só. Qual? Mostrar que eu sou bom cristão? Não. E a minha ação de fé na sociedade venha glorificar a Deus. Pedro termina com glorifiquem a Deus. E esse é o ponto central. Não vivemos de maneira a qual nós esperamos que as pessoas nos aplaudam e nos digam, você é uma mulher de Deus, você é um santo homem de Deus. Não, nós vivemos para que Cristo seja glorificado. Glória a Deus. Um dia, John Cunha termina de pregar o Senhor. Perdão, John Evans termina de pregar o Senhor. E ao final dessa pregação, chegam a ele, foi de um Cunha, me perdoe o autor do si. A mente já não ajuda. Eu tenho uns 40 anos que não falando lá. A mente já não ajuda. Quando você pesquisa, você vai ver um. Mas a ideia é basicamente assim. Terminou de aplicar o Senhor. Enquanto ele descia as escadas do público e ia para fora, alguém lhe parou. Ele disse, pastor, que pregação, que mensagem. Como você, como dizem, né, quebrou tudo. Você sabia? Daí esse homem disse, não sabia. Porque antes de você vir falar, o diabo sussurrou isso. Meu Deus. O que isso significa, Gabriel? Significa que a gente não tem que se encantar. Aleluia. Glória. Com as palavras, com os elogios. Isso é bom. Quem não gosta de ser elogiado, quem não gosta de ser paparicado, mas lembre-se que em todo o nosso viver, não é para sermos reconhecidos, mas é que reconheçam que Cristo é Senhor. Senhor na minha casa, Senhor no meu casamento, Senhor no meu casamento, Senhor na minha igreja. Aleluia. Esqueçam o meu nome, mas lembram, Ele é Senhor. Aleluia. O papel que Cristo ocupa na minha vida é de centro. Aleluia. Cristo centro. Jesus disse, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai. O cidadão do reino não é o centro da mensagem. O rei é. Por isso a pergunta não deve ser, as pessoas estão admirando a igreja? Não. A maneira como a igreja vive está fazendo as pessoas enxergarem Deus na onde nós estamos como igreja, localizado. O nosso bairro conhece a nossa igreja. O nosso bairro conhece a nossa mensagem. O nosso bairro conhece o nosso testemunho. O nosso bairro sabe quem nós somos.
A nossa igreja é bem-vinda neste lugar. Se não é, por que não é? Eu sou um cristão que é bem aceito? Não sou, por quê? Percebe? O reino de Deus. Então, o que significa pertencer ao reino de Deus? Significa, de forma prática, para você sair dessa conferência e entender tudo, significa reconhecer que existe um reino. Cristo é Senhor. Esse reino nos resgatou das trevas e nos transportou para o seu reino. Esse reino nos dá uma nova identidade. Aleluia. Essa identidade nos conduz a uma formação, nos traz um discipulado e nos leva à maturidade. Essa maturidade nos prepara para viver no mundo como cidadãos do reino de Cristo. Então não importa, no final das contas, quem vai comandar a política. Não estou dizendo que política não importa. Eu estou falando que no final das contas, o que importa para mim é que o mundo veja Cristo. Aleluia. Que o mundo glorifique a Cristo. E da forma que Cristo quiser ser glorificado. Aleluia. Se Ele quiser ser glorificado com a minha morte, que Ele seja glorificado com a minha morte. Se Ele quiser ser glorificado com eu conquistando algo material, que Ele seja glorificado. Aleluia. Não importa o meio, importa o final. Qual o final? O reino de Cristo Aleluia. ser glorificado. Aleluia. O impacto do reino de Deus na sociedade começa na transformação daqueles que pertencem a Deus. A sociedade não precisa apenas ouvir sobre o reino. Ela precisa encontrar pessoas que vivam esse reino. É interessante porque quando a gente olha o início do Evangelho de Cristo sendo pregoado nas Escrituras, o que leva as pessoas até ele, e principalmente a João Batista, é a mensagem do reino. Percebe? Não precisa inventar. Não precisa prometer. Só falar de Cristo. Aleluia. Irmão, essa palavra é imutável. Aleluia, Jesus. Isso significa que a gente não precisa colocar uns LED para ficar mais chamativo. Nem coloca no neon. Por quê? Porque o que salva ainda é Cristo. Aleluia. Quem convence ainda é o Espírito Santo. Então, o que cabe a nós como cidadãos do reino de Deus é falar: Senhor, estou aqui como cidadão, disposto a entender, compreender e viver o teu reino. Me ensina a ser um cidadão. E que o teu nome seja glorificado para todos sempre. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos trazer essa coisa. 1 milhão de glória. Aleluia.